Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. O poder das palavras. A mesma língua que edifica também pode matar. Autor: Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição: setembro de 2008. Introdução. Amado ouvinte, a palavra de Deus nos revela preciosos ensinamentos acerca do nosso falar. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios capítulo 21, verso 23. O Senhor nos concedeu um órgão capaz de dar vida ou de levar à morte, a língua. Devemos abrir a boca para abençoar o nosso irmão, para adorarmos ao Senhor, mas, infelizmente, muitos têm sido destruídos pela falta de sabedoria. Muitos não têm administrado seus lábios de modo a abençoar, por isso amaldiçoam. Salomão afirmou: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas a falta de senso morrem com os tolos. Provérbios, capítulo 10, versos 20 e 21. Poderia criar inúmeros textos bíblicos que nos revelam a necessidade de abrirmos a boca para abençoar e não amaldiçoar, mas quero resumir em apenas um que traduz de maneira sublime a força que há nas palavras que proferimos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios capítulo 18, verso 21. Consegue imaginar a extensão e a gravidade disso? A vida e a morte estão no poder da sua língua. Com ela você pode vivificar ou matar. Você tem a noção disso? Consegue dimensionar o poder que há nesse tão pequeno órgão do seu corpo? Peça ao Espírito Santo que lhe conceda sabedoria ao falar. Querida ovelha, em mais uma edição de nossa série de mensagens, queremos trazer ao seu coração algo que vem direto do trono do Pai. A necessidade de abençoar o nosso próximo com as palavras que proferimos por nossos lábios. Uma vez que são tantos os soldados no corpo de Cristo que se feriram nas trincheiras das batalhas da vida, simplesmente porque muitos, desprovidos de sabedoria ou tomados pela ira e amargura, pelo rancor, ódio e cólera, usaram de sua língua para amaldiçoar a esses soldados. A semelhança de uma víbora que carrega em sua língua veneno mortal, essas pessoas despejaram tudo o que de mal poderia haver numa língua não dominada ou controlada pelo Espírito Santo. A minha única oração que faço agora é essa: Pai Celestial, venha vivificar a Tua palavra em nossos corações, para que os Teus filhos possam não apenas ouvi-la, mas também permitirem que esta semente viva possa encontrar em seus corações um bom e terreno fértil. Que o Teu Espírito, Pai, possa trazer graça e unção, a fim de que esse terreno não endureça, mas que esteja realmente preparado para que essa palavra, caindo, floresça, para que a glória do Teu nome, que Tu continues transformando a minha vida e a vida do meu irmão em canais abençoadores, por onde passarmos, em nome de Jesus. Amém. Boa audição. O poder de um toque. A bênção do Senhor pode vir de diversas maneiras, por meio de uma palavra, um toque, um gesto. Quantas vezes alguém, discreta e silenciosamente, a fim de abençoar, vem e toca outra pessoa e esta percebe, sente. A Bíblia registra que Jesus sempre tocava. Um exemplo profundo dessa atitude de Cristo foi registrado pelo evangelista Marcos, no evangelho que leva o seu nome. Veja Marcos capítulo 1, verso 40. Diz o relato que um leproso, nessa sua condição de enfermo, movido pelo desespero de sua dor e pela necessidade gritante de ser curado, aproximou-se de Jesus implorando pela cura. A sua angústia era terrível, não só porque se encontrava na condição de enfermo, mas também porque sua enfermidade, a lepra, hoje chamada de hanseníase, era tida como sinal de impureza, que impedia que qualquer um lhe tocasse, para também não ser considerado impuro. Veja Levíticos capítulo 13. Assim, pior que as marcas físicas, eram as marcas na alma que esse leproso trazia. Eram marcas da rejeição
do preconceito, da solidão. Contrariando então a lei mosaica, a lei de Moisés, que proibia que qualquer cidadão tocasse um leproso, a fim de não fosse também tido como impuro, Jesus aproxima-se desse leproso e o toca. Jesus estendeu a mão, tocou e lhe disse: "Sê curado." Assim diz o texto: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: "Se quiseres, pode purificar-me." Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: "Quero, fica limpo." A designação para esse mal hoje não é mais lepra, e sim hanseníase, que, uma vez diagnosticada e tratada ainda cedo, pode ser erradicada, ou seja, curada, mais que a ter apenas a enfermidade em si. O que quero destacar aqui é a atitude de Jesus. Creio que ele enfatizou o toque em primeiro lugar para demonstrar o valor desse gesto. Também creio que tudo o que aquele homem precisava era de um toque, do calor humano. Hoje é fato que a ciência está descobrindo o valor de um toque e como mesmo pode auxiliar, por exemplo, na recuperação de recém-nascidos prematuros. Muitos hospitais, inclusive, estão adotando um método chamado mães cangurus. É uma experiência de acompanhamento ao prematuro em que a mãe, atuando também como incubadora ambulante, mantendo a temperatura da criança, amamenta-o e encarrega-se de cuidados básicos de higiene. O programa surgiu na Colômbia em 1979. Como o pai igualmente atua no processo, o processo também é denominado de pais cangurus. O diferencial desse programa é justamente o toque, o contato físico. O poder de uma palavra. Agora, veremos como uma mensagem verbalizada, como algo que eu proclamo, que eu trago do coração de Deus para o coração do meu irmão, pode ter uma grande repercussão. Em Isaías 61, encontramos um texto abençoador, cheio de promessas. Por esse texto, podemos aprender uma outra maneira de expressarmos a bênção, que é exatamente a verbalização. Os 4 primeiros versos são gloriosos. Assim lemos: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração." Em João capítulo 20, verso 21, parte B do versículo, Jesus disse: "Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio." Somos enviados para sermos abençoadores. O Senhor havia dito a Abraão: "De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção." Gênesis capítulo 12, verso 2. O mesmo o Senhor deseja de nós hoje. Se tu uma bênção. A bênção é algo que devemos verbalizar. Não podemos ministrá-las como se fosse algo sem importância ou simplesmente falarmos por falarmos. Jesus disse que antes de chegarmos a uma casa, antes de entrarmos, devemos abençoar aquela casa. Paz seja convosco. Lucas capítulo 24, verso 36. Não é apenas uma saudação, é muito mais que isto. Quando nós abençoamos, a bênção flui. Se os moradores da casa recebem a bênção, tudo bem, mas se a rejeitam, ela voltará para nós. Na nossa vida, tudo deve ser pautado na bênção que faz a diferença, que muda, que determina. É a bênção que fará a diferença. E como filhos do abençoador maior, Jesus, somos chamados para abençoar. Em Gênesis capítulo 1, verso 3, vemos a verbalização de um ato, o ato da criação. Disse Deus:
haja luz. E houve luz. Ainda que ele fosse e ainda é detentor de toda a sabedoria, podendo então apenas pensar ao invés de verbalizar, ele decidiu proferir, proclamar essa bênção, a bênção da criação. É como já mencionamos, a bênção é algo que proclamamos. Assim lemos em João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Permita-me dizer algo muito importante agora. Quando decidimos usar a nossa voz, a nossa língua para abençoar, há uma advertência muito gloriosa, mas muito séria. Tiago diz: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena fagulha põe em brasa tão grande selva? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago capítulo 3, verso 4 a 6. Ele ainda diz no verso 9 e 10, com ela bendizemos ao Pai e Senhor. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente que você abençoe e também amaldiçoe. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Romanos capítulo 12, verso 14. Há pessoas que já entenderam a importância de se policiar, de vigiar ao falar, e procuram não cometer o pecado da mentira. Porém, acabam pecando justamente porque não abrem a boca para abençoar. A nossa fé é um relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento nos faz com que nos tornemos abençoadores. Há pessoas que aprenderam isso muito bem. Quando elas chegam, parece que a luz chega. Quando abrem a boca, algo começa a fluir. Pessoas assim transmitem o amor de Cristo, fazem a diferença onde quer que estejam e perto de quem quer que seja. Infelizmente, porém, há quem faça totalmente o oposto. Apenas reclamam, murmuram, maldizem os outros, levam uma vida independente da palavra. A Bíblia nos ensina a darmos graças em tudo. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. O que significa que, pela fé, podemos ministrar a bênção, crendo que as circunstâncias serão mudadas, transformadas pela graça do Senhor. Há um poder tremendo em nossas palavras. Em Provérbios, capítulo 18, verso 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando você abençoa, passa vida. Quando você diz: eu o abençoo em nome de Jesus, eu abençoo o seu dia, o trabalho das suas mãos, você está passando vida. É uma proclamação. A palavra fica. A bênção é a palavra. Você não tem a palavra final, mas você tem a palavra de bênção. Quantas pessoas amaldiçoam tudo? Amaldiçoam seu trabalho, seu casamento, a sogra, os filhos, enfim, tudo. Aos pais e filhos um alerta. Nessa oportunidade, pais, quero lhes dizer algo. Se você já abrir a boca para dizerem que seu filho é burro, preguiçoso, desobediente e tantas outras coisas ruins, mas que em nada edificam, ao contrário, apenas amaldiçoam, se arrependam, peçam perdão ao Senhor e ao seu filho e passem a ministrar a bênção sobre a vida dele. Mesmo que ele esteja numa fase complicada, saiba que o seu filho é herança do Senhor. Abra a boca e diga que ele é precioso, que será um grande homem ou uma grande mulher, segundo o coração do Senhor, que ele é inteligente, trabalhador, honesto, enfim,
profetize o melhor de Deus nessa terra para a vida do seu filho. Em Provérbios, capítulo 10, verso 6, está escrito: sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca do perverso mora a violência. Na sua cabeça há bênçãos? Então diga ao seu filho que ele é justo, pois ele é a justiça de Deus. Justiça é a habilidade de estar diante do Pai, sem culpa, sem condenação e nenhum sentimento de inferioridade. Sobre a sua cabeça há bênçãos. Ele não é um João ninguém, um qualquer, mas um filho do soberano Deus. Pais, entendam que quando abrimos a boca e proferimos algo de ruim, damos legalidade ao diabo para ele agir em nossa vida, na vida de nossa família. Saiba que você tem a graça de poder abençoar. Comece a abençoar sua família, o seu casamento, a sua vida, seu trabalho, o seu patrão. Abençoe o seu dia. Eu me lembro que a minha mãe recebia certa quantia de pensão do INSS. O valor era pouco. Mas o interessante era que sempre que qualquer filho precisasse, ela sempre tinha um valor para ceder. O mais importante ainda era que os filhos ganhavam muito mais do que ela. O muito sem a bênção do Senhor se torna nada. Minha mãe sempre tinha, porque aquele pouco estava sob a bênção do Eterno. E por isso rendia, se multiplicava, valia muito mais. Minha mãezinha abençoava aquele dinheiro. Ela sabia da importância de abençoar tudo o que se tem. Ela cria no milagre. Por isso, minha preciosa ovelha, não pensem que a bênção é algo sem importância. Ela é tudo. A bênção é que vai fazer a diferença. A morte e a vida estão no poder da língua. Guarde esta verdade no seu coração e comece a abençoar. Nessa oportunidade, quero falar também para os filhos. Há anos, os filhos não dormiam sem pedir a bênção aos pais. Quando dormiam ou acordavam, a primeira coisa que faziam era pedir a bênção ao pai e à mãe. Acontece que nos tempos atuais esse hábito foi deixado de lado, mas saibam que não se trata de apenas um hábito ou costume, é a oportunidade de abençoar e de ser abençoado. Hoje alguns filhos passam pelos pais e dizem: "E aí, velho?" Ou melhor, "E aí, velho?" Se o momento for de pedir a bênção, filho, abra a boca e diga: "A bênção, papai, a bênção, mamãe." Quando o momento for de brincadeiras e descontração, aí sim, você pode brincar com seus pais, sem desrespeitá-los, claro. Filho, permita ser abençoado pelos seus pais e você será feliz. Os meus filhos são bênçãos. Eles aprenderam a pedir a bênção a mim e a Renata, minha esposa e mãe deles. Quando o André, meu segundo filho, ainda morava conosco, tínhamos o hábito de fazer o seguinte. Ele dizia: "Bênção, pai!" Eu respondia: "Deus o abençoe, André." Em seguida era minha vez. Eu gritava do meu quarto: "Bênção, André!" E ele respondia: "Deus abençoe, pai." Eu abençoava e ele me abençoava. A bênção é assim, mútua, algo que recebemos e transmitimos. A riqueza da bênção. Ainda no capítulo 10 de Provérbios, versículo 22, Salomão escreve: "A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto." Algumas pessoas imaginam que riqueza é apenas possuir dinheiro, mas quem tem dinheiro só tem dinheiro. Riqueza é outra coisa completamente diferente. Riqueza é sabedoria, é a comunhão com o Senhor. Riqueza é ter revelações da palavra. Riqueza é aquilo que o apóstolo Paulo disse: "E temos este tesouro em vasos de barro." 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Riqueza é a certeza da presença do Senhor. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto, mas pode dizer: "Mas como eu vou ser crente abençoador? Isso é dever dos pastores." Não, querido, isso é tarefa para todos nós. Temos o privilégio de vivermos assim, abençoando e sendo abençoados. Em Provérbios, capítulo 11, verso 26, está escrito assim: "Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor." Aqui vemos o princípio da generosidade, daquele que coloca os interesses do próximo acima dos seus próprios interesses. E o resultado disso é a bênção que haverá sobre a sua cabeça. Já em
Provérbios, capítulo 28, versículo 20, está escrito: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que apressa a enriquecer não passará sem castigo. Quando caminhamos pelos evangelhos e pelas cartas paulinas, percebemos que quando sempre elas terminam com a bênção. Algumas as chamam de bênção apostólica e dizem que só os pastores podem abençoar assim, mas todos nós devemos abençoar. Em Romanos, capítulo 16, verso 20, encontramos uma bênção gloriosa que nos ensina que podemos e devemos abençoar o nosso próximo usando tais palavras. E seria algo glorioso se você abençoasse usando essas palavras: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Obviamente, não me refiro a algo decorado, falado ao vento. Não, é algo que deve servir como exemplo. Essas palavras demonstram o poder de Deus, e quando reconhecemos o poder do Altíssimo e acreditamos que nos foi dado por Ele a autoridade em Cristo Jesus para pronunciarmos palavras que abalam as estruturas do inferno, entendemos que temos armas verbais para lutar contra os intentos de Satanás. Quando proclamamos a palavra, somos salvos por meio dela. Há tanto poder nessas palavras, e quando uma pessoa testemunha dos feitos de Deus em sua vida, os milagres que ela realizou, e como o Pai transformou os caminhos tortuosos, ela está também proclamando que ouviu e aceitou a verdade, a palavra. A fé vem pela pregação, a pregação da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Queridos, profiram as abençoadas palavras contidas em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amados, a pessoa sairá com a Trindade, com a cabeça erguida, com o peito estufado e caminhará vitoriosa. É a bênção que faz toda a diferença. É a bênção que você proclama. Há pessoas que, muitas vezes, abrem a boca para saudar os outros apenas por conveniência. Por dentro, estão morrendo de ódio, de raiva, com os dentes trincados. Por obrigação dizem: bom dia. A bênção é mais do que uma saudação. Eu quero que vocês, meus amados irmãos, entendam que a bênção não proclamamos, não é apenas uma verbalização, não é apenas um som. Quando realmente transmitimos a bênção, ela verdadeiramente alcança as pessoas. Assim proclamou o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 18. Em outro texto, o apóstolo Paulo explicou qual é a graça do Senhor Jesus. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Essa é a graça, a maior expressão do seu amor que, sendo rico, possuindo todas as coisas, deixou a sua glória, se fez pobre, se identificou conosco. Quantas vezes, diante de situações, o inimigo começa a dizer para você: olha, ele não se importa com você, com a sua vida, com as suas necessidades. Não está nem aí para o que se passa na sua vida. Mas tudo isso é uma grande mentira, pois a Bíblia nos revela que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Por isso, precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Veja Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Porque sabemos, conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo não nos deixou essas palavras apenas para ocupar espaços nas Escrituras, mas porque conheceu o amor e a graça de Deus a quem servia. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Cartas de Judas, versos 24. Jacó, na luta com o anjo, no val de Jaboque, disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis capítulo 32, verso 26. E qual foi a bênção que ele recebeu? Ele recebeu a promessa de que não seria mais chamado Jacó,
Seu nome seria mudado para Israel, e essa mudança de nome traduzia também sua mudança em seu caráter. Assim termina as Escrituras, a Bíblia. A graça do Senhor seja com todos. Apocalipse capítulo 22, verso 21. Se é com todos, é comigo, é com você. A graça de Jesus seja contigo. Quantas vezes encontramos com um irmão e ele está triste, cabisbaixo, sem ânimo, e quando abrimos nossa boca e dizemos para ele: a graça do Senhor Jesus seja com você, ele responde: amém. A palavra, que é viva, começa a funcionar, a produzir seus frutos. O Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia da sua vida. O Senhor sobre você levante o rosto e te dê a você a paz. Números capítulo 6, versos 24 a 26. Não é apenas um gesto, um ato religioso. Não mesmo, porque a nossa fé é muito mais do que uma religião. Cremos que as coisas irão acontecer, porque assim o Senhor Jesus nos ensinou. Em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando proclamamos aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, estamos verbalizando a bênção. Sabemos que a bênção desencadeia algo nas pessoas. Aquele que não tem a bênção questiona e começa a ter ciúme, inveja, ao invés de procurar as pessoas que têm a bênção e dizer: eu também quero ser abençoado e poder abençoar outras vidas. A palavra nos ensina a abençoar e nunca amaldiçoar. Olhando para Gênesis, capítulo 27, versículo 38, vemos que Jacó havia usurpado a bênção do seu irmão. Esaú queria a bênção também, mas a bênção da primogenitura já estava sobre Jacó. Esse é um texto que nos deixa com lágrimas. Disse Esaú a seu pai: acaso tem uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Esaú pedia: pai, eu quero. Será que não sobrou nenhuma bênção para mim? Eu preciso da bênção. Meu irmão, não se contente em viver de forma alguma sem a bênção. Existem algumas bênçãos que quase parecem maldições, que o Senhor tem o poder de transformar aquilo que aparentemente é maldição. É uma grande bênção. Deixe nas mãos dele e ele fará o melhor para você. Jacó disse, e creio que ele estava em desespero: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Ele disse isso em meio a lágrimas de dor e tristeza. Foi um choro de dor, um choro intenso que demonstra a emoção de um filho desejando a bênção do pai, pois ele sabia da importância que isso teria em sua vida. Existem pessoas que menosprezam a bênção advinda da boca do outro alguém e dizem: bem, se ele não quiser me abençoar, tudo bem, mas se não me abençoar, tanto faz. Amado ouvinte, não pense dessa maneira. Esaú chorou. E os versos 39 e 40 dizem: então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Que bênção é essa? Uma bênção chorada, mas era uma bênção. Onde está o vosso coração? Meu irmão, você não deve se contentar com outra coisa na vida a não ser com a bênção. Isaque trouxe essa bênção verbalizando, proclamando, dizendo: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Normalmente, nós achamos que é abençoado é apenas a pessoa que mora nos lugares férteis e que o orvalho é constantemente sobre a sua vida. Nós não podemos medir a bênção por aquilo que os olhos veem. Nós não podemos pesar a bênção, porque a bênção é algo que Jesus nos concede. Isaque disse a Esaú: viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Poder servir aos irmãos é uma grande bênção, pois só podemos dar ou fazer algo se tivermos condições para tal. Quem dará um pedaço de pão se não tiver nada para comer?
Quem cuidará de uma pessoa doente se estiver enfermo? Então, se temos o privilégio de ajudar, de abençoar o nosso próximo, é porque somos mais que abençoados. Jesus disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, verso 45. É a bênção de lavar os pés do irmão, de cuidar da ferida dele, de abraçá-lo, de chorar com ele. Paulo disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, verso 35. Viverás da tua espada, servirás a teu irmão. Você não pode medir, de forma alguma, a bênção com parâmetros humanos, naturais, mas pela ótica do Espírito Santo. Tudo se torna diferente quando entendemos o verdadeiro significado do tomar posse, de querer a bênção. No Salmo 109, versículo 17, Davi diz: amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Infelizmente, existem pessoas que amam a maldição, não quis a bênção. É uma escolha, como disse o Senhor a Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 2, parte B. Se tu uma bênção. Temos a opção de escolher ou rejeitar, abençoar e ser uma bênção. No mesmo Salmo, no verso 28, encontramos o seguinte registro: amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Aquele que tem um Senhor na vida não precisa ficar com medo das pessoas que o amaldiçoam. Pode amaldiçoar, rogar praga sobre a sua vida, mas o que acontece? Maior é quem está em você do que aquele que está no mundo. O grande problema são os buracos da vida, as brechas que abrimos e damos espaço para o diabo agir. Quero exemplificar o que disse. Há tempos tirei uma férias e fui à praia. Ao entrar no mar, senti uma forte ardência nos pés. O motivo? Eu estava com frieira entre os dedos. Tempos depois voltei à praia, mas não tinha mais frieira. Então, não senti mais nada. A frieira pode representar as brechas e a dor, o resultado das brechas que abrimos em nossa vida. Por isso, a palavra nos ensina a não darmos lugar ao diabo. Se guardarmos ódio no coração, se não perdoarmos, ao fazermos a leitura da palavra, sentiremos uma dor, pois a Bíblia nos revela, nos exorta, mas quando estamos em comunhão com Deus e sem brechas, ao meditarmos nas Escrituras, seremos edificados e não mais condenados. A palavra, de uma forma tão bonita, proclama: amaldiçoem eles, mas tu abençoa. O Senhor nos traz a bênção de uma forma tremenda. Em Deuteronômio, capítulo 23, verso 5, Balaão amaldiçoava o povo, trazia na sua bênção quase que uma maldição e diz: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. O povo de Israel enfrentava situações as mais terríveis, mas o Senhor escolheu amar aquele povo e, da mesma maneira, escolheu nos amar. Trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. É exatamente isso que temos que proclamar, verbalizando e trazendo a graça do Senhor. Conclusão: a bênção e a vida em seus lábios, uma questão de escolha. Podemos acreditar que aquilo que Deus faz é demais para nós. Podemos pensar que somos premiados por Deus pela nossa capacidade, porque somos bonzinhos ou porque merecemos. Mas não é bem assim. Tudo que o Senhor nos concede é pela sua graça. Não recebemos e não somos aceitos por Ele pelo nosso desempenho. Absolutamente não. Há um texto na palavra que enche o nosso coração e confirma esta verdade. Paulo assim afirmou: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Somos aceitos no amado, isto é, somos aceitos por meio de Jesus Cristo. Se meditarmos em Isaías, capítulo 61, a partir do versículo 3, perceberemos que é possível que os que estão de luto trocarem as cinzas do lamento por coroa, o choro compulsivo pelo ódio da alegria, o espírito angustiado pelas vestes de louvor.
Aqueles que estão sendo jogados de um lado para outro, sem muitas raízes, serão chamados carvalhos de justiça, com raízes profundas e frutos de justiça, plantados pelo Senhor, para o louvor da sua glória. E, consequentemente, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Versículo 4 de Isaías, capítulo 61. Mas como é possível fazer isso? A resposta é: quando eu escolho abençoar. A palavra nos revela de uma forma bem clara: abençoar, abençoar. Comece abençoando a sua vida. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, verso 4. O que Deus mais deseja é que sejamos bênçãos e abençoadores. Assim sendo, que Deus então o abençoe. E mais, se tu uma bênção. Pastor Márcio Valadão.